O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sinto que Lá Vem História. Eu sempre falo isso, né? E hoje já começa sempre assim, falando da nossa felicidade de ter voltado, de estar aqui com a nossa segunda temporada, de estar em formato videocast. Acho que é um prazer pra gente, um prazer pro LIVE, que é o Laboratório Inteligência de Vida, trazer esse debate para as famílias, para as escolas, para os adultos aí que estão preocupados, interessados e querendo fazer uma educação e um cuidado das crianças e adolescentes de maneira muito mais cuidadosa, respeitosa e saudável. Então, e aí, Jo, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje um dos assuntos que mais aparecem, assim, quando a gente tá conversando com as famílias é aquela hora difícil de dizer um não, né? Ou aquela hora que a gente tá precisando se entender com os nossos filhos, cada um quer um caminho diferente, e a gente fica se perguntando, a gente como adulto sabe qual é o caminho certo? A gente sempre sabe qual é a hora de escutar a criança, qual não é. Então, um tema que aparece muito pra gente, que a gente trouxe uma pessoa especialista nisso, que dá várias dicas, é sobre o negociar. O que é negociar com os nossos filhos? Isso pode assustar, porque a gente, né, a princípio, olha a negociação como um caminho difícil, mas justamente a gente quer falar aqui sobre essa importância do diálogo, né, Rê? Sim, a gente trouxe uma pessoa hoje para falar sobre isso, mas lembrando que, assim, as dicas, os instrumentos, as intenções aqui não é para falar de uma fórmula pronta, porque cada experiência vai ser uma experiência, cada pessoa é uma pessoa, mas a ideia aqui é a gente trocar, fazer um bate-bola, para também descomplicar um pouco, às vezes, situações e caminhos que muitas vezes a gente dá mais nó do que poderia ser. A gente ouve muitas famílias falando sobre, meu filho tá me testando, né, assim, ele tá me desafiando. Então já são algumas palavras que a gente tá trazendo aqui pra mesa que a gente vai questionar, assim, esse filho tá mesmo te testando, né, assim, ele tem esse poder, esse entendimento de te tirar do lugar, e como que a gente sai desse lugar de muitas vezes não ficar só reproduzindo esse discurso e realmente pensar como que eu lido com aquela situação que às vezes tá muito difícil para aquela criança de lidar, né? E aí, até que momento, assim, a criança já vai ter possibilidade de também argumentar, qual é a fase que ela consegue já tomar algumas decisões, ter autonomia e o quanto a gente consegue ou não estimular isso. Nossa convidada de hoje, a gente sempre começa falando não quem ela é hoje, mas quem ela foi, aluna, como era ela, aluna. Bom, a nossa convidada de hoje, ela lia muitos livros, já dá pra imaginar, né? Tirava notas baixas, apesar de estudar muito, me identifico. Tinha poucos amigos muito próximos e sofria bullying, né? Então a gente também vai poder contar um pouco sobre essa história. Ela gostava muito do tempo dela sozinha, mas também gostava muito de estar com os amigos. E, além disso, hoje ela é a Psimama, mais conhecida como Psimama, mas é a Nanda Perim. A Nanda é psicóloga, educadora parental, escritora, acadêmica. Ela tem sido um sucesso no Instagram, gente. Auxilia muita gente com seus cursos. Além de tudo, ela é mãe de 2, o Theo e o Gael. É um prazer enorme, Nanda, você tá aqui hoje com a gente para poder discutir tanta coisa importante. Bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo convite, eu amei. Nanda, a gente contou um pouco, né, a Rê apresentou você como mãe, como é que a gente gosta de trazer esse lugar pessoal, né, esse lugar da história. Você já vem falando e trazendo esse conteúdo da gente descomplicar alguns conceitos né, assim, de educação e de psicologia, mas conta um pouco como é que foi a sua trajetória como mãe e esse encontro, assim, né, com o que é o tradicional, o que a gente ou aprendeu ou o que a gente viveu, né, como filha, né, e como é que é agora pra você estar nesse papel de mãe, e quando foi esse despertar seu, né, de que a gente pode ter uma outra forma de educar que não aquela tradicional que a gente conhece e que muitas vezes foi sofrida para muitos de nós. Então, toda a minha jornada, né, começou, na verdade, durante a minha adolescência,
que é o pai de uma das minhas melhores amigas da adolescência. Ele é obstetra e ele defendia muito que o parto normal era o natural e que era o que devia ser o padrão. E conforme eu casei, né, e decidi ter filhos, isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, assim, não, eu quero tentar ao máximo que o meu parto seja um parto normal. Então, eu acho que toda a minha jornada começou nessa busca pelo parto mais natural possível, né, dentro de qualquer possibilidade. E, na época, 11 anos atrás, era muito mal visto. Então, a minha família inteira, tipo, não faça isso, você vai colocar o seu bebê em risco. E isso começou a chamar muito a minha atenção do quanto que querer uma coisa natural era visto como uma irresponsabilidade. E aquilo não fazia sentido pra mim, porque eu falava assim, gente, mas é o natural, meu corpo foi feito pra isso, sabe? Tudo bem que a cesariana veio pra salvar as vidas, quando por um motivo ou por outro, o corpo não consegue isso. Mas dizer que a grande maioria de nós não vai conseguir é um absurdo, né? E a cesariana não tem tantos séculos assim. Então, eu comecei a minha jornada lutando contra as pessoas dizendo para eu não fazer isso. Então, quando eu saí, eu vivi um processo, eu mergulhei no meu puerpério, num processo muito parecido com o desse parto normal, que era assim, as pessoas me falando para não pegar o bebê muito no colo, as pessoas me falando para não amamentar ele o tempo inteiro, as pessoas, né, aquela insistência de que tudo que eu naturalmente queria fazer com o meu filho, eu não podia. E aí eu continuava com aquele raciocínio do, gente, mas é o natural, né? É o que o meu corpo tá pedindo, é o que o corpo dele tá pedindo. E eu comecei a falar sobre isso pra tirar da minha garganta mesmo. Porque, cara, não é possível. Isso aqui tinha que estar em outdoors, sabe? Então, começou assim. Agora, 8 anos depois, eu já tenho uma visão ainda mais completa disso tudo, que é quando eu fui estudar a história da infância. Quando eu fui lá atrás e descobri, assim, o grande motivo de ficarem te convencendo que você acolher a sua criança no choro é passar a mão na cabeça e vai deixá-la mimada, a fonte disso foi que muitos séculos atrás a mortalidade infantil era altíssima. É isso. A mortalidade, mais da metade dos bebês morriam. Então, no século VII, no século VIII, era muito mal visto você chorar a morte de um bebê. Era muito mal visto. Porque você tinha se apegado demais a uma coisa que vai embora da sua vida muito fácil. Que eu comparo a uns, 15 anos atrás, o que era você chorar no seu trabalho porque seu gato morreu. As pessoas olhavam pra sua cara e falavam assim, você tá chorando por causa disso? Não tem espaço. É um gato, sabe? Assim, hoje você poder é muito chorar... sensível, como se fosse uma coisa horrorosa. Então, pra você ter noção da comparação, tipo, era chorar a morte de bicho, era chorar a morte de uma criança. Por quê? Porque mais da metade falecia. E aí, com esse desapego emocional, veio uma construção filosófica histórica, cultural, de que a criança era um ser inferior. Vocês provavelmente já ouviram isso. O adulto, hierarquicamente, é superior à criança. Então, para eu ser superior hierarquicamente, significa que tem que ter um inferior. Não tem como eu ser superior. Então, a criança é um ser inferior. Ela não vale o tempo, a energia... E, né, não é a coisa mais importante da vida daquele adulto. E até hoje, todas essas coisas, elas foram passadas de geração em geração. E o maior exemplo disso é que se você senta para ter uma conversa com a sua avó, se você senta para ter uma conversa com o seu avô, as histórias que eles contam da infância deles é, assim, devastador. Você não acredita que criança já viveu aquilo. A forma como eles eram punidos, o jeito que os adultos falavam com eles. Violência física, né? Violência física pesada. Mas aí tem essa coisa assim, né? Você fala muito, né, Jo? Tipo, do pessoal mais velho, assim, fala assim, mas eu vivi isso e sobrevivi, né? Como se isso justificasse ou legitimasse isso que aconteceu antes. Mas, Nanda, você tá falando, assim, de um mergulho que você fez, inclusive, estudando, né? Pra viver o seu puerpério, viver sua gravidez, seu parto, seu primeiro parto, seu segundo parto. Você acha que isso também te ajudou na escolha da educação que você deu e dá para os seus filhos, assim? Sim, porque a partir do momento que eu comecei a entender que se eu tinha desejo de abraçar o meu filho, eu poderia abraçar, que se o meu filho chorasse pedindo colo, era o que eu tinha que fazer, e eu comecei a ter que ignorar as pessoas me dizendo o contrário, eu comecei a entender
Na verdade, assim, eu comecei a questionar tudo que vinha dessa cultura tradicional que ficou insistindo pra mim que eu não podia dar colo pro meu filho ou amamentar ele sempre que ele chorasse. Então, quando eu comecei a querer ir pra esse lado natural do o bebê não pede se ele não precisa, e eu comecei a fazer... então, meu bebê pedia colo, eu dava colo, meu bebê chorava, eu ia até ele, né? Conforme ele foi crescendo, né? Eles foram crescendo, isso foi naturalmente crescendo junto com eles. Só que chegou num ponto, quando o meu filho tinha mais ou menos 2 anos, que eu fiquei muito perdida. Porque ele fazia as famosas crises de birra, jogava coisa, gritava e tal. E eu dizia, beleza, pra mim não é o natural, viu? Eu não tenho a mínima vontade de machucar o meu filho, de botar ele num canto, não acho que vai fazer a mínima diferença. Não acho que vai entender também, não fazia sentido pra mim. Então, eu comecei a ter que entender melhor, né? Então, eu só tinha os recursos que eu tinha aprendido com os meus pais. Então, eu precisava de novos recursos. Então, eu saí do tema puerpério e fui buscar disciplina. Então, eu fui juntando essas coisas, testando dentro de casa, ignorando o que não fazia sentido pra mim ou que não funcionava na prática, parecia lindo no teoria, mas na prática não funcionava e tal. E aí eu fui, da mesma forma que eu falava do puerpério, eu fui falando dessas coisas que eu tava descobrindo, entendeu? Tem 2 coisas que você falou, assim, acho que tem uma palavra que é apego, né, que eu acho que a gente tem um histórico de olhar pra ela de maneira muito negativa. Eu acho que você já foi mostrando aí outra visão sobre essa relação de apego, né, porque ela é natural, e eu acho bonito associar o apego ao que é natural, porque a gente, na verdade, a gente tentar isolar ele de quem a gente que não é natural, né, assim. Uhum. E aí, justamente, é isso que talvez, muitas vezes, endureça também, né, muitas dessas relações. E quando você fala desse lugar da inferiorização da criança, é óbvio que a gente fala de maneira pejorativa, é parte, assim, da maneira como a gente, muitas vezes, se refere a algo ou a alguém, mas a gente tem essa tendência, né, assim, quando algo sai do que é esperado, a gente chama de infantil, né? A gente chama a pessoa de criança. Eu acho que quem tá nessa luta pela infância, a gente tenta desconstruir um pouco essa visão, né? Assim. Que é o paralelo, por exemplo, de que até pouquíssimo tempo atrás, se você quisesse ofender um homem, você chamava ele de mulherzinha. Uhum. Então, fazendo esse paralelo, né? Como que a gente já evoluiu enquanto sociedade em muitas questões, ou pelo menos estamos mais conscientes dessas questões. E a infância, infelizmente, ela ainda tá marginalizada. Uhum. Ela ainda não trouxe, ela não tá no nível que tá. E eu te digo por quê. Porque ela não tem um grande representante. Exatamente. Né? Exato. As mulheres têm as mulheres exigindo os próprios direitos. Independente de qual idade, né? LGBTQ+, assim, tem os LGBTQ+, né? Outras raças e tal, etnias, tem pessoas defendendo. Agora, a criança, ela acaba sendo o grupo marginalizado dentro do grupo marginalizado. Sim, porque não tem voz ativa, né? Inclusive, meu mestrado foi num grupo de estudos de gênero, raça e idade, e a gente falava, e a minha orientadora, ela já faleceu, mas ela falava muito isso, assim, os bebês principalmente, né, porque a criança, adolescente já começa a falar, assim, começa a falar no sentido de ser escutado, né, a voz começa a ser escutada, mas bebê é um grupo que nunca vai conseguir poder defender seus direitos, né, poder estar numa mesa ali de negociação, então... Você falou um negócio... Fala. Não, eu ia trazer o que você tá falando, Rê, porque já ia associando um pouco a história que você trouxe, Nanda, porque a gente tá falando sobre dar voz pra criança, né? E aí você falou sobre esse momento dos seus filhos virando ali pros 2 anos, então também é um momento que eles estão literalmente comunicando, né? Não a comunicação não verbal, que é desde sempre, a gente sabe, mas essa comunicação mais verbal, e que isso começou a ser uma questão, porque aí também é isso, né? Começam a aparecer as famosas birras, né? O tal do desafio, né? Que você tá pedindo uma coisa e ele tá tentando fazer outra. Como que foi esse momento, assim? Porque aí começa a aparecer um dos temas que a gente sabe que é um grande desafio para as famílias e que a gente sabe que você fala muito, que é esse tema da negociação, né? Assim, quando que você começou a enxergar a comunicação e a negociação como um caminho para lidar com essa situação de maneira mais natural e menos violenta? Quando meu filho fez 2 anos, eu comecei a perceber 2 coisas. A primeira é que eu usava muito conhecimento de desenvolvimento infantil da faculdade, da minha formação,
pra lidar com ele. Então, eu lembro de eu, assim, no parquinho do meu prédio, chamando uma mãe no canto, eu posso te dar uma sugestão? Assim, sabe o que é? É que seu filho não consegue entender essas explicações muito longas que você tá dando. Então, faz pergunta de sim ou não. Isso ele vai conseguir entender. Então, muita coisa que eu aprendi que era da faculdade. E a segunda coisa é que eu precisava de mais ferramentas. Então, conforme eu fui aprendendo essas outras ferramentas, como eu falei, de autores do mundo todo, eu comecei a entender a lógica por trás dessas ferramentas, que eu acho que é um grande diferencial também. Uhum. Uma coisa é alguém te dizer assim, você só vai fazer pergunta de sim ou não. Outra coisa é a pessoa te explicar, né, que é aquela criança, naquela fase do desenvolvimento, ela tá muito autocentrada, porque ela tá passando por um processo de individuação, e que ela não consegue concentrar tanto no outro porque ela tá focada em si mesma. Então, se você começa a falar demais, ela vai perder o foco em você. Então, essa lógica toda faz você, na minha visão, faz você lembrar da ferramenta com mais facilidade. Uhum. E você se sente bobo ali explicando um monte de coisa. E aí, quando a criança tá te ouvindo, levanta e sai, você não sente que ela tá te ignorando, que ela tá te fazendo desfeito, que ela tá fazendo pouco caso de você. Você entende que é você exigindo de uma criança, no processo de individuação, um nível de concentração que ela ainda não tem. Então, essa é a primeira coisa, né? Agora, essa visão da criança não pede o que ela não precisa é uma visão muito focada nas necessidades dessa criança e a forma como essa criança busca conseguir suprir essas necessidades. Quando a criança, por exemplo, faz uma birra no supermercado porque ela quer um biscoito recheado, a gente precisa entender quais as necessidades. A criança não vai pedir se ela não precisar, se ela não tiver com fome, se ela não tiver, por exemplo, necessitando de algum nível de atenção, se ela estiver se sentindo esquecida, negligenciada, não vista, né? E isso significa que essa mãe não cuida dela. Não, é uma mãe ocupada que tá lá fazendo supermercado, acabou de buscar a criança na escola, tá corrida. E esqueceu que a última vez que a criança lanchou foi 3h45 da tarde na escola e que ela não jantou ainda, porque ela não foi para casa. Então, ela chega na escola cansada, a criança acordou, 8 horas da manhã, então essa criança tá acordada 10 horas, ela tá estressada, tá cansada, o supermercado é um lugar barulhento, cheio de música, cheio de estímulo, cheio de luzes, e o biscoito que essa criança tá pedindo é um biscoito que teve uma equipe gigantesca de marketing que escolheu qual é o sabor que ele vai ter, qual é a cor do pacote, qual personagem, qual bichinho, né? E em qual altura esse pacote vai estar. Porque se ela tá no carrinho tem que estar na altura tal, se ela tá em pezinha tem que estar na altura tal. Então é uma criança cansada e com fome contra uma equipe de marketing que estuda psicologia infantil. Não é justo, sabe? Assim, e se a gente resume isso a uma criança mimada que acha que vai ter tudo que ela quer na hora que ela quer, a gente está ignorando uma série de necessidades, uma série de outras questões, né? Então, a gente tem o estímulo da luz, o estímulo do barulho, isso tudo tá fazendo o corpo dele, né, produzir adrenalina, noradrenalina, porque ele tá cansado e o corpo tá identificando que ele tem que estar agitado. Uhum. Então, essa criança também tá com o cortisol elevado, porque tem muitas horas que ele acordou, a pressão de sono dele tá altíssima. Pressão de sono é o quanto o cortisol tá alto. Então, ele já tá com cortisol muito alto, ele já tá com uma tendência a se estressar muito maior. Então, você vai dizer não, a chance dessa criança explodir, começar a gritar e tacar tudo no chão é muito grande. Não é porque ela é mimada, é porque o corpo dela, toda a soma de fatores que a gente acabou de descrever, fez ela chegar num ponto de ebulição muito alto. Uhum. E não adianta você ficar chateada porque a água tá fervendo se você deixou ela no fogo. Né? O duro é que, às vezes, muitas vezes, né, a mãe ou o pai ou a avó, enfim, que estão lá com essa criança também tá exausto, Sim. também tá cansado. Uhum. E aí, pra manejar essa situação, às vezes acaba explodindo, né? Porque fica irritado. Uhum. O que você fala pra Pois essa mãe, pra esse mas pai? E aí, qual é um dos maiores Nada. desafios, na minha opinião? É que nós não crescemos em escolas que tinham livre. Nós crescemos em escolas que mandavam a gente ficar quieto, que botava a gente no canto se a gente fizesse besteira, anotava nosso nome no quadro, a gente ficava sem recreio. Nós crescemos em escolas que nós não só sofrimos bullying dos amigos, mas sofrimos dos professores também. Uhum. Era engraçadíssimo um aluno dormir no meio da aula, o professor ir lá dar um tapão na mesa dele, acordar ele, quase matar ele do coração, e todo mundo ria. O professor estava no direito porque ele dormiu, ignorando por que ele dormiu, por que ele está cansado, o que está acontecendo na vida dele, os hormônios, né, o que ele está vivendo, a fase da vida e tal. Então,
nós adultos que estamos ali com aquela criança chorando no supermercado, tem 2 fatores que nos atrapalham absurdos. O primeiro é não ter tido a educação, né? Não ter tido um livro na escola, não ter tido educação emocional. Estarmos hoje, a grande maioria dos pais e mães, sem nem saber que não sabem, né? E o segundo fator é uma cultura ao nosso redor reforçando que essa criança fazer isso é coisa de criança mimada e que precisa cortar o mal pela raiz, senão ela vai se tornar uma criança tirana, vai virar, sei lá, um adolescente rebelde que usa drogas e aquelas relações totalmente malucas que a cultura tradicional faz. Uhum. Então, o que eu falo é a educação tradicional, os pais educam à base do medo. Em 2 vias, dando medo na criança, claro, essa a gente já sabe, mas os pais morrem de medo da criança. Eles morrem de medo da criança virar tirana, mimada, né, de se tornar um ser ruim, não sei o quê. Eles morrem de medo do julgamento de todo mundo que tá naquele supermercado assistindo aquela cena. Eles morrem de medo dos adultos da vida deles. Então, se minha mãe soubesse que essa criança tá gritando nesse supermercado, minha mãe me matava. Então esse adulto tá refém. de medo do julgamento das pessoas que estão no supermercado, né? Que estão olhando assim torto. Exatamente, só que tem um fator interessantíssimo que é assim, é impossível você se conectar em 2 lugares ao mesmo tempo. É impossível. Não dá para você estar conectado à sua criança para fazer a corregulação, para ajudar ela a se acalmar, para ajudar ela a se alfabetizar emocionalmente, se você tá conectado na galera em volta de você julgando porque sua criança tá chorando. Então você meio que, se você tá muito atento à galera ao seu redor, grande chance da sua criança estar sendo negligenciada no sentido de você não tá dando conta de se conectar com ela. E se ainda você acreditou a vida inteira, como a maioria de nós, que essa criança não devia estar fazendo isso, que ela tá fazendo isso pra manipular você e que ela, né, e que você tem que vencer essa batalha, você tem que vencer esse cabo de guerra, se você acredita nisso, você nunca vai imaginar que ela precisa de conexão, que você tem que se conectar com ela, né? E eu acho interessante, Nanda, isso que você tá falando, porque tem um fator que a gente tem conversado muito agora, especialmente nessa temporada, assim, que é como que a gente se autorresponsabiliza por essa educação e também compartilha essa responsabilidade da criança, né? E aí, numa hora dessa, às vezes a gente tenta terceirizar, né? Assim, então, ou a culpa é daquela escola que não sei o que, ou então as famílias que são, né, os pais separados. A culpa é do fulaninho de tal, que educou de um jeito, eu tento fazer de outro. Ou então, que aí é o mais grave, que eu acho que é uma coisa que você tá falando, que eu queria te perguntar também, que é colocar a culpa na criança, né? Na própria criança, que é o mais comum. Que é rotular essa criança, exatamente, de colocar aquilo como uma característica dela. Fazer um rótulo por identificação, por exemplo, por projeção, que é o rótulo de, você é igual ao seu pai, exatamente, você é muito dramática, você é igual à sua mãe, você é muito chata. E aí, ao invés de ser uma criança cansada, com fome, precisando de acolhimento, né, precisando de se alimentar, e é o que eu falo assim, é absurdo, porque essa criança ela não foi alimentada. Você não vai comer esse biscoito, e agora você vai ficar nesse carrinho, e agora você vai pro carro, aí a criança praticamente chega dormindo em casa, e depois acorda no meio da noite com fome, e não, você não pode, olha, você tá achando que você pode me acordar no meio da noite. Então, a criança, ela precisa de um pouco de possível, ela só tem o impossível, ela não pode nada, sabe? E aí depois vem a galera te dizer assim, não, pra você ensinar a criança a lidar com frustração, você tem que frustrar ela. Aí você pensa, meu amor, criança vive uma vida muito frustrante. Se você nunca frustrar o seu filho na sua vida, ele ainda vai ter uma vida muito frustrante, porque ser criança é muito frustrante. Então, aprender a lidar com a frustração não é ficar tendo muita experiência de frustração. É você, saber você lidar com a frustração, você se frustrar bem, né, na frente da criança. E 2, você acolher a criança quando ela estiver frustrada. Porque nada é pior para a sua frustração hoje, vocês enquanto adulto, do que você ficar assim na sua cabeça. Pô, Joana, você é muito besta, velho. Como é que você faz uma meleca dessa? Você vai se piorar muito mais. Você não vai sair daqui, o seu dia inteiro vai ser estragado por uma frustração. Se você muda essa narrativa e você ensina a sua criança a cometer um erro, a ficar frustrada com alguma coisa e pensar, eu tenho todo o direito de estar frustrada. Faz sentido eu ter cometido esse erro. Não tem problema, tá tudo bem. Você tá ensinando a sua criança a lidar com frustração muito mais. E Nanda, você tá falando, né, assim, do como que você construiu esse histórico.
E você citou algumas vezes sobre o fato da gente não ter tido essa inteligência emocional, né? Ninguém ter tido Lívia na escola. E isso diz muito sobre a nossa dificuldade de estabelecer esse diálogo, né? Assim. E muitas vezes a gente não dá conta, né? Então, esse caso do supermercado acontece. E aí, quando acontece, né? Como é que a gente lida depois que a gente para, respira, chega em casa e fala, putz, poderia ter agido de outro jeito, né? Assim, porque você tá falando que, né, assim, pelo que eu entendo do que você tá falando também que tem coisas que a gente vai ensinar pra criança que são verbais e coisas que são a maneira como a gente lida com certas situações que elas vão aprendendo, né? Então, a própria frustração, você tá dizendo, talvez ela aprenda mais comigo vendo eu lidando com frustrações do que só eu ensinando ela a lidar com frustrações. E aí, como é que se dá, assim, essa vulnerabilidade quando a gente tá falando de criança, assim? A gente se vulnerabiliza, né? Como? O que a gente fala pra ela quando a gente se viu numa situação onde a gente tava no mercado, rolou, né, assim, um destempero ali de ambas as partes, né? Assim, por milhões de motivos, porque também... Igual a gente olha pra essa criança que tem mil questões sociais, a gente também tem de coisa, fazendo um supermercado no horário que ela já queria estar em casa comendo. Desesperada, ainda tem que lembrar que quando chega em casa tem que cozinhar a comida que comprou no supermercado pra semana toda, porque não deu no final de semana. E aí, né, como que a gente lida com as nossas emoções também no momento que vamos ter rompantes e vamos passar por isso na frente dos nossos filhos? Então, eu falo, no meu trabalho, assim, eu divido em 3 pilares. Eu falo que a gente precisa desses 3 pilares. A gente precisa de conhecimento, de autoconhecimento, para promover o relacionamento. Então, vamos supor que quem tá ouvindo quer seguir os 3 pilares. Então, a primeira coisa é você entender. Por exemplo, você entender por que uma criança de 2, 3, 4 anos vê esse biscoito e para ela é tão insuportável a ideia de não receber. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu acho mais maneiro de todos é porque na psicologia, quando a gente forma, não sei se na pedagogia vocês têm aquela fase que a gente aprende um monte de testes para fazer com as crianças, que antigamente faziam uns muito eticamente questionáveis, mas hoje em dia são bonitinhos, né? E tem um dos testes que você pega, chama uma criança de 3 aninhos e você mostra uma caixa de giz de cera. E aí você pergunta o que vai ter aqui dentro, você acha? E aí a criança fala giz de cera. E aí você abre e mostra, não, tem massinha. Aí a criança... E aí você fecha e fala aqui, eu vou chamar a sua mãe que estava lá fora durante a nossa conversa e eu vou perguntar pra ela o que tem dentro dessa caixa. O que ela vai responder? E aí a criança de 3 até 3 anos, 3 anos e meio, ela vai responder, massinha. Porque ela entende que a gente chama de ponto de vista único, né? A criança até 3 anos e meio, ela entende que tudo que ela sabe, todo mundo sabe. Que é quando a sua criança chega, você vai viver isso, ela chega da creche com 3 anos e fala assim, mamãe, aquilo que aconteceu na creche foi muito engraçado, né? E você fala assim, meu filho não estava lá, né? E ele fica muito frustrado. E isso acontece numa fase, então, que há uma limitação de compreensão muito grande. Eu lembro do meu filho uma vez, ficou muito triste comigo, tipo, ele ficou magoado mesmo, assim, profundamente. Achei até que ia dar um trauma no menino, então, tamanho da frustração. Porque eu não desliguei o sol, que estava muito forte. E ele desliga, mamãe, desliga. E eu, tipo, meu filho, não tem como, sabe? E chapéu ele não queria, e outras coisas ele não queria. Ele queria que eu desligasse o sol. Então, a criança tem um desejo muito forte, né? E pra ele é muito frustrante até essa idade, por volta de 3 anos e meio. Você pega uma criança de 4 anos, faz o mesmo teste, ela vai falar, massinha. Ela vai falar giz de cera, rindo. Porque é quando a criança começa a sentir prazer na ideia de que tem coisas que ela sabe que outras pessoas não sabem. Então é quando os pais começam, porque minha filha tá mentirosa. Eu falo, não é. Ela ainda não tem o peso simbólico da mentira, da enganação. Ela só tá descobrindo a incrível realidade que tem coisas que ela sabe que outras pessoas não sabem. Que o que ela pensa, ninguém tá ouvindo. Isso é uma descoberta incrível, assim. Então, quando essa criança tá com 3 anos no supermercado desejando aquele biscoito, o ponto de vista dela é único. Então, na cabeça dela, você quer que ela coma aquele biscoito tanto quanto ela quer comer aquele biscoito. Então, é ainda mais frustrante porque a expectativa dela é 100% do sim. Não tem nenhuma partezinha do corpo dela que imagina, que vislumbra a possibilidade de você dizer não. Então, isso torna tudo muito difícil. Então, você ter essa primeira etapa, esse primeiro pilar, que é o conhecimento,
te ajuda a não levar pro lado pessoal, não achar que a criança tá fazendo por mal, não achar que a sua criança é egoísta, que a sua criança tá te testando, que ela tá te desafiando, sabe? O pilar do conhecimento é você entender que você e a sua criança, vocês estão no mesmo time. Então, você enxergar a educação infantil enquanto um cabo de guerra, que é o padrão, que é o que tem em muitas escolas, que é o que tem dentro de muito relacionamento de pais e mães, que é o que tem em outras instituições. Às vezes até você encontra isso em hospitais, você encontra isso em terapia, sabe? A criança fazendo terapias e os profissionais ainda com essa visão. Então, essa criança, ela sempre vai perder. Só que quando a criança perde, ela não aprende, ela não se desenvolve, a criança destrói a autoestima dela, ela fica insegura, ela passa a testar menos, no sentido de testar a vida, de tentar menos, né? Porque ela fica insegura, entendeu? Ela sempre acha que não vai conseguir, né? Ela sempre acha que não vai conseguir, porque se o adulto tá dizendo pra ela que é ele que consegue, ele também tá dizendo que ela não consegue. E aí a gente vai para uma segunda coisa que é o autoconhecimento. Por quê? Nós não crescemos em escolas com Liv. Então, quando a gente tá na vida adulta sem saber quais são, por exemplo, os nossos gatilhos. Por exemplo, quais são os maiores estressores da nossa vida. Nós não temos, se a gente não buscar, autoconhecimento suficiente para fazer uma rotina desestressora, que eu chamo. Que é uma rotina em que você conseguiu eliminar as coisas que mais te estressam. Eu atendo, às vezes, família, que eu vou analisar a minha vontade de perguntar, mas minha amiga, por que você tá vivendo assim? Tipo, sabe, da pessoa, por exemplo, ter decidido morar num bairro que é 40 minutos do lugar que ela trabalha. E aí, na consulta, de perguntar, mas daria pra você morar mais perto? E a pessoa, tipo, não daria, sabe? Então, você decidiu. Ah, mas é porque o apartamento que eu gostei é lá. Sim, mas você chegou a procurar mais perto do trabalho? Ah, não, né? Porque era perto da minha mãe. E você vê a sua mãe quantas vezes no mês? 2. E quantas vezes no mês você vai ao trabalho? Todo dia. Então, pode ser que faça mais sentido você pagar Uber para sua mãe 2 vezes no mês do que você morar longe do seu trabalho. Então, são coisas que parecem bobas, assim. Que tanto na consulta, às vezes a pessoa fica assim, nossa, você falando assim, parece até óbvio, né? Não é. Infelizmente, não é. Então, você conhecer os seus estressores, você conhecer os seus gatilhos, você conhecer o seu processamento sensorial, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito, sabe? Pais e mães que ouvem, por exemplo, eu falando lá no Instagram, poxa, você tem que... Para a criança é muito importante para a produção, ocitocina é importante demais no desenvolvimento infantil. E você consegue liberação de ocitocina dando beijo, dando abraço, sabe? Você pegando a criança no colo. Só que se o adulto fica se cobrando fazer porque ele viu a psimama falando no Instagram... Só que se ele não faz uma análise que o processamento sensorial tátil dele é extremamente sensível, que tem certos tipos de toque que ele não gosta, ele vai ou ficar se forçando e ficar super estressado e briga com a criança e daqui a pouco o momentinho que era para produzir ocitocina só liberou mais cortisol. Entende? Assim? Então a gente precisa desse autoconhecimento. E o outro motivo e até como que essas emoções aparecem no nosso corpo, né? Assim, exatamente. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer, né? Eu pergunto assim, na live aonde que é a raiva, onde você sente a raiva no seu corpo, e é muita gente que bota, eu não faço ideia. E o adulto, inclusive, entende essa pergunta como uma coisa, de novo, a gente, né, usando um termo que usa-se muito, infantil, né? Assim, como se não fosse importante a gente, em qualquer fase da nossa vida, entender como que essas emoções vão chegando, né? Para o adulto, às vezes, também cai cabelo, aí já é outra coisa também. Mas criança, essa coisa de como tá no corpo, como você falou do primeiro e do segundo, que tem a ver com esse conhecimento, a questão também de lembrar que a criança muito pequena, ela não vai ter contorno do que ela tá sentindo. E aí, a explosão no corpo, ela é muito mais intensa, né? Tem até outro dia eu tava ouvindo um podcast que falou de uma passagem do Peter Pan, que fala da Sininho. E aí, uma das passagens do livro, não do filme, fala, a Sininho tinha um corpo tão pequenininho que ela só conseguia sentir uma emoção por vez. Então, quando ela tava raiva, ela era toda raiva. Então, o corpo inteiro dela... Ai, que maneira essa alusão, né? O corpo inteiro dela tava explodindo raiva. Então, a criança pequena também não tem muito essa noção, né? Eu acho que o Liv faz
esse papel na escola de ir identificando, para poder, inclusive, a criança poder começar a escolher o que ela faz com o corpo dela quando ela sente, a criança pequena não sabe. Então, até essas explosões corporais que fala que é birra, e muitas vezes o adulto já interpreta como quer chamar a atenção, às vezes a criança nem tem noção do que ela tá fazendo. E é uma visão muito individualista também, porque, por exemplo, o Gabor Mate, que é um dos grandes nomes da minha área no mundo, ele fala que existem já várias pesquisas da neurociência comprovando que os químicos, os neuroquímicos liberados têm total relação com o ambiente e que o que você faz com o ambiente vai alterar o seu ambiente, que vai alterar a neuroquímica do seu cérebro. Então, você olhar para essa criança e acreditar que essa emoção dela é puramente dela, né, que você não tem qualquer relação com aquilo, o seu contexto, a forma que você trata ela, o ambiente que você tá, né, você é o adulto da relação. A atmosfera que a criança tá vivendo, ela tem uma grande parte que é responsabilidade do adulto. Como eu sempre falo de rotina de sono, por exemplo. Não adianta você querer que a criança que estava na luz, que estava com barulho, televisão ligada, né, aquela agitação dentro de casa, de repente você querer que ela entre no quarto escuro e durma. Não faz sentido você querer que a neuroquímica do corpo dela não condiza com o ambiente que você proporcionou. Entendeu? E a mesma coisa com relação ao autoconhecimento. Porque se eu sou uma pessoa que toda vez que eu, por exemplo, vou servir, tô aqui, vou te entregar esse copo sem querer, eu derrubo, eu fico, ai, Nanda, você é muito besta. Você derruba os negócios, sonsa. Como que eu vou querer que a minha criança tenha uma relação melhor consigo mesma se é isso que ela assiste, entendeu? De novo, a questão que a gente também aborda muito quando a gente tá falando de socioemocional, né? E dessa ideia de socioemocional, que é ter o espaço pro erro também, né? Assim, isso, o erro não é uma coisa ruim. O erro é a única coisa que tá entre você entre o nível que você tá agora e o nível que você quer chegar em qualquer coisa na vida. Em qualquer coisa, vai conversar com qualquer grande, sei lá, bem-sucedido no conceito tradicional, né? O Bill Gates da vida. Bicho, os programas lá são todos Excel 348. O cara teve que tentar com 347 vezes antes. Entendeu? A criança, se imagina. E outra coisa, o cérebro da criança, ele foi feito para ignorar completamente a dor do erro. Porque se a criança, aprendendo a andar, caísse e desistisse, ela não ia aprender a andar nunca mais. Então, né, que é até um dos motivos que eu falo, gente, punição não faz sentido nenhum na lógica do desenvolvimento infantil. Porque quantas vezes você vê a criança vai e sobe num armário, cai de costas, bate a cabeça, daí a 2 segundos ela subiu no armário de novo. Porque ela aprendeu a ignorar a dor do erro. Ela tem que aprender com esse erro. Então, a dor, ela não vai fazer a criança desistir, ainda bem. E que essa criança mantenha esse hábito e seja persistente pro resto da vida dela. Entendeu? Em alguma medida, eu volto até na minha própria pergunta de também acolher essas famílias que também estão tentando, né, estabelecer uma outra forma de educar e que não foi necessariamente a que a gente passou no nosso processo, né, familiar, e que a gente também erra, né? Nessa tentativa de criar diálogo, de negociar, de escutar essa criança, de entender que ela faz parte de um contexto, né, social, emocional, cultural, a gente também erra. Se você quer quebrar ciclos, se você quer começar a dar uma educação que você não foi a que você recebeu, a primeira coisa, cara, de longe, é você começar, a sua voz da sua cabeça começar a te tratar com mais carinho. Ser generoso, né? É a primeira coisa. Se você começar a focar só nessa voz, se você não aprendeu nada ainda, você só tá se tratando com mais carinho, a chance de você responder melhor aos erros da criança é muito maior. A chance de você ter mais compreensão com a criança, mais empatia, de você acolher a criança naturalmente, sem ter aprendido ferramenta nenhuma, é muito maior. Porque o seu carinho com você é o que vai ditar a sua relação com todo mundo, sabe? Então, se você tá ouvindo isso aqui e tá falando, poxa, mas eu não fazia nada disso, olha que maravilhoso você tá ouvindo esse podcast, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, cara. E olha que incrível você tá aqui. Então, isso já é uma oportunidade de se apreciar, de se valorizar, né? E de ter a certeza de que você tem total capacidade de ir só um passinho de cada vez
E às vezes vai dar 2 passos pra trás pra dar 5 pra frente. Sim. E tá tudo bem. E volta na questão tanto da projeção quanto da idealização, né? Que a gente sabe que é natural, né? Na relação psíquica, principalmente com o filho, mas que a gente vai se conscientizando mais. Então a gente vai idealizando menos aquela criança do jeito que a sociedade espera, ou até a gente mesmo espera. E se idealizando também. Exatamente. Porque quando você se frustra muito com o seu erro enquanto mãe, por exemplo, é porque você estava idealizando uma mãe perfeita que você queria ser, que não existe. Né? Então, se eu paro de idealizar a mãe perfeita e eu paro de idealizar o filho perfeito, eu começo a, finalmente, pela primeira vez, lidar com quem nós realmente somos. Exato. E aí que é a única forma de você conseguir melhorar. Eu acho que é um pouco esse o caminho também, né, Nanda, de assim, porque quando você fala assim, olhar de uma forma mais carinhosa, pra mim, né, mesma, e pro outro, eu acho que hoje em dia é muito confundido. E eu acho que é importante, às vezes, essa crítica e esse olhar crítico em relação a ser muito permissivo. Sim. Né? Então, será que eu ser carinhoso é eu também passar muito a mão na minha cabeça? Ou eu passar muito a mão na cabeça do filho ou da filha? E às vezes, com medo de ser muito permissivo, a pessoa acaba sendo autoritária. Então, eu queria fazer um pouco essa pergunta pra você, assim, como é que se percorre por esse lugar, né? Já que a gente tá falando de entrar em acordo com o seu filho, com a sua filha, com a criança, com o adolescente, existe um caminho do meio? Eu gosto de usar um exemplo de uma autora, é a doutora Jane Nelsen, que ela é mãe de 7 filhos e é uma autora maravilhosa americana. Ela foi errando com 1, aí vai testou com 2. Isso, no 7º ela acertou, ela escreveu um livro. A dúvida é se ela é mãe de 7 autora ou se ela é autora e mãe de 7, né? Ela com é mãe certeza de 7 mãe de 7 e por vem consequência antes. autora. E inclusive muitos desses filhos trabalham junto com ela, com disciplina infantil e tal. Tem um papel e uma caneta que eu posso... Tem atrás de você, aqui a gente tá sempre equipado com então, eu vou... lápis, canetinha. Isso, eu vou desenhar aqui, depois eu mostro ali na câmera. Vai ser didático, hein? Gostei. Que é o seguinte... Aqui é a pedagogia na prática. Isso. A gente vai, então, colocar 3 opções. A primeira opção é o autoritário, tá? E a segunda opção, eu vou botar lá do outro lado o permissivo, ok? Tá. Então, o autoritário... ele acontece quando o respeito, ele vai só da criança para o adulto. É o único caminho que o respeito vai. E nessa visão aqui de respeito, vou só mostrar ali na câmera, e essa visão aqui de respeito é uma visão muito focada no ego. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram de na infância de vocês... se você, por exemplo, discordasse dos seus pais com muito respeito, ainda era considerado desrespeito? Discordar dos pais? Era considerado desrespeitoso. Exatamente. Você dizer que seu pai tá errado, né? Mesmo que fosse mesmo respeitoso. com um argumento assim muito bem estruturado. Até hoje um pouquinho, não é mesmo? Até hoje, não é? Até hoje um pouquinho. Isso. E outra coisa, vamos supor que você quisesse corrigir o seu pai, né? Sua mãe falou um negócio, você não. E você, com todo respeito, senão você tá errada. Era considerado desrespeito. É muito. Não é? Se bem que aqui no Rio de Janeiro, quando você fala com todo respeito, você sabe que a pessoa vai te desrespeitar depois. Mas aí o Rio de Janeiro é uma coisa à parte. Não, eu acho que o Brasil todo é assim. Então, o autoritário é isso. Então, o adulto, ele não precisa respeitar a criança. Sim. Então, esse adulto, ele não precisa respeitar a criança emocionalmente nem física. Então, esse adulto pode isolar essa criança num quarto. Esse adulto pode humilhar essa criança na frente de todo mundo, criticar ela. Esse adulto pode contar pra família inteira que ela fez xixi na cama, por exemplo. Esse adulto pode bater nela até. E o respeito é o que o adulto entende como respeito, né? Exatamente. Então, é muito centrado no concordar ego comigo. Exatamente. É a obediência. Exatamente. Seria o respeito pro autoritário tá igual a obediência. Isso. Então, quando você, no seu dia a dia, se sentir desrespeitando a criança, você sentir que só a sua opinião tá importando, que a criança não tá sendo ouvida, ela não tá sendo considerada e ela não tá sendo respeitada, grandes são as chances de você estar sendo autoritário. Então, essa é a primeira análise que você faz. Eu tô considerando a criança, eu tô respeitando a criança, né? E se eu tô
considerando a experiência de todo mundo envolvido, ou só a minha. Então, por exemplo, antes de começar aqui a gravação do podcast, a gente estava falando, batendo papo, né? Falando sobre aquele velho conceito da criança dormir no barulho, para os pais poderem ir para o bar, poderem ir para a festa e a criança dormir ali no banquinho. Essa é uma visão autoritária, que é a visão do eu não vou deixar de sair com os meus amigos só porque agora eu tenho uma criança. Então, a criança que durma aonde ela encontrar ali, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, né? Eu quero receber os meus amigos aqui em casa, apesar de que os meus filhos adolescentes disseram que queriam muito passar o dia em casa sozinhos, eles estão cansados, estudando para a prova, e eu falo, não, a casa é minha, eu que pago as contas, eu vou chamar meus amigos mesmo assim. Você está desconsiderando a experiência do seu filho, as necessidades dele, a opinião dele. Então, você está sendo extremamente autoritário. O respeito só vem da criança para você. Você não respeita a criança. Já a visão permissiva, ela é o respeito e só do adulto para a criança. Então, o respeito, né, essa questão da consideração, do jeito respeitoso de falar e tal, ele só vai do adulto para a criança. Então, a criança fala com o adulto de forma ríspida, a criança decide que ela quer ir na piscina e o adulto cheio de coisa para fazer. Então tá, então a gente vai, mesmo que vá atrasar todo o meu trabalho, sabe? Aí deixa de sair, aí o adulto também não faz mais nada, só faz programa com a criança. Então tá lá o seu filho adolescente, você dizer, poxa, eu queria tanto receber meus amigos, não recebi fim de semana passado porque você tinha prova e tal. E aí o adolescente fala, não, você não vai receber porque eu não quero. Você diz, não, mas poxa, você não tem prova, né? Tá tudo bem, você pode chamar uns amigos. Não, eu não quero. E não vai chamar. Aí você vai se isolando, né? Tipo, exatamente. Então, entendeu? Enquanto aqui é um relacionamento extremamente abusivo e tóxico pra criança, porque ela é totalmente ignorada e desconsiderada, aqui no permissivo é o adulto que vive essa relação dele tá refém do desejo da criança, do que a criança pensa e tal. E tem um detalhe sobre a permissividade, que apesar do respeito e só do adulto para a criança, isso aqui é considerado negligência. Porque você não está ensinando habilidade de vida, você não está ensinando a sua criança a respeitar o outro, a considerar o outro, você não está ensinando ela a se comunicar, a viver em comunidade, a viver né, em sociedade. Você não está considerando os riscos também, né? Do que é tudo que a criança pede, ou exatamente, né, fala que quer todas fazer, as outras relações que não vão topar. Você não coloca pra ela ver o que tem de risco ali. Então, as pessoas às vezes se acham assim, nossa, eu sou muito boazinha com meu filho. Não, isso é maldade, porque você não está preparando seu filho para o mundo, você não está preparando para outras relações, você não está ensinando ele habilidades básicas de viver em sociedade, que é a mesma coisa que o autoritário. Uma criança num relacionamento autoritário, ela não aprende a se expor, a se impor também. Impor. Ela não aprende a dar a opinião dela, ela não aprende, olha só que absurdo, a criança na educação autoritária não aprende a ser respeitosa, porque ela não pode falar. Então, se você corrigir o seu pai de forma respeitosa, desrespeito, então você nunca nem aprende, porque você não vai nem se dar ao trabalho, entendeu? Então, por exemplo, os meus filhos, como eu vou dar a terceira opção aqui, os meus filhos, eles são criados numa educação que eu gosto muito, né, do termo educação democrática. E por que é a educação democrática? Porque o respeito, ele vai do adulto para a criança e da criança para o adulto. É um respeito mútuo. E tem um outro conceito, uma outra questão do respeito na educação democrática, que o respeito ele é incondicional. Então, o que isso significa? Isso significa que os meus filhos, eles olham pra mim e eles falam assim, quando eu tô brava, por exemplo, e eu perdi a linha porque eu sou um ser humano e isso acontece, e eles olham pra mim e falam, mamãe, eu não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Você, por favor, se acalma e vem conversar comigo depois. Ele me corrigiu. Aí quebra, né, totalmente seu argumento. Você fala, realmente. E aí, o que as pessoas vão confundir? Elas vão confundir isso com uma criança que foi educada numa educação permissiva. Só que não é verdade. Permissiva seria falar assim, seria ele olhar pra minha cara e falar assim, você não me trate assim! E me tratasse com desrespeito, entendeu? E também a forma como você recebe isso, né? Exato. Assim, exatamente. Aí você na hora já seria autoritário, desculpa, seria acabou. você tá louco de me dizer como que eu tenho que te tratar? Quem você mora debaixo do meu teto? E aí começa a tratar o filho igual inquilino, né? Você mora debaixo do meu prédio, quando você estiver aqui, você vai fazer do meu jeito. Então, assim, tem um detalhe nisso, tudo que eu expliquei, que é assim, essa criança aqui, ela tá em desenvolvimento.
Sim. Então, vão ter etapas que ela não tem controle de impulsos, que ela não consegue, né, inibir comportamentos, que o desejo, a energia é muito forte e a criança vai acabar sendo desrespeitosa. E na educação permissiva, você não fala nada porque ela está em desenvolvimento. Então, ela foi desrespeitosa porque ela está crescendo. Não. Na autoritária, você olha e você é desrespeitoso de volta. Você fala, você nunca diga assim, e mete o dedo na cara e castiga a criança, não sei o quê, porque ela foi desrespeitosa com você. Na educação democrática, o que você faz é, com respeito, dizer assim, olha, filho, eu realmente fui grossa com você, me desculpa, mas você pode repetir essa frase de um jeito mais respeitoso? Porque você tá sendo desrespeitoso de volta. E aí, a criança, na minha relação hoje com um filho de 10 e 8 anos, ele olha e fala, tá bom, mamãe, você tá certa. Então, você não é grosso comigo, eu não sou grosso com você, a gente faz um combinado e fica tudo bem. Entendeu? Eu tenho o dever de dizer pra ele que ele tá sendo desrespeitoso comigo. Eu não tenho o direito de gritar com ele e ser desrespeitoso de volta. E nem tenho a negligência de ignorar e dizer, eventualmente ele vai aprender. E você tem o dever da escuta também, né? Assim, Isso, e você vê como que essa questão do respeito incondicional, que eu acho que é a expressão que eu mais uso no meu trabalho, eu acho que é a parte que eu mais queria... Se a pessoa ouviu esse podcast e entendeu essa parte, pra mim, eu já fiquei feliz. Porque, assim, não importa o que a sua criança fez ou o que ela falou, o respeito que você vai ter com ela não tem nada a ver com ela, é seu. Se você entra, por exemplo, se eu entro aqui nesse podcast e eu começo a tratar vocês de forma desrespeitosa, eu fico mal vista, porque o desrespeito, ele veio de mim. Entendeu? Então, o seu respeito, ele não diz com relação às pessoas ele diz respeito a você. Então, ele tem que ser incondicional. A sua criança tem que aprender que não importa o que ela faça, ela vai ser respeitada, para que ela aprenda a respeitar até nas situações mais... O que as pessoas mais me falam é, mas essa educação que você defende aí, prepara pro chefe carrasco? Sempre responde, né? Sempre. Não vai saber. Um chefe, a pessoa, né? Um chefe mais bravo que seu filho pegue, ele vai entrar em depressão. Eu falo, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Primeiro, que o meu filho nunca vai ser o chefe carrasco. Porque ele aprendeu a se comunicar, aprendeu a respeitar o outro, aprendeu a ter empatia e compaixão. Primeira coisa. Segunda coisa, na educação que eu dei pro meu filho, ele aprendeu, né, pros meus filhos, isso que a gente defende, é a criança ter autoconhecimento. É essa criança ouvir o chefe carrasco, tal, e ela olhar e falar assim, o senhor tá certo que eu deveria ter entregue o relatório e eu não entreguei. Eu tô errado e eu vou fazer esse relatório, eu vou te entregar agora. Agora, por favor, não importa quão errado eu esteja, não me trata assim. Eu sou seu funcionário, eu tô vindo aqui trabalhar, eu tenho motivos para não ter entregue o relatório, então se o senhor quiser saber que ontem a impressora quebrou e pediram ajuda para mim, porque ninguém sabia consertar aquela impressora, eu fiquei 2 horas tentando consertar o negócio, que era para ter um profissional só para isso nessa empresa, e não tem. Então eu peguei uma função que não é minha, e agora tô sendo cobrado de um relatório que era a minha função, que eu não pude exercer, senão outros 5 profissionais iam ficar sem trabalhar a tarde toda. Então, o que eu tenho para dizer pro senhor é o seguinte, pergunte para mim e me trate com muito respeito. E eu já venho trazer o seu relatório. Ele saber colocar limites também para as relações que ele tem, né? Tem escolhas que vão ser das famílias, né? Tem escolhas que vão ser para os adultos, porque ainda a criança ou adolescente não vai ter a maturidade de fazer determinadas escolhas. É muita responsabilidade pra botar numa criança. E a criança quer também, né? Exato. Que muitas vezes a família faça escolha, porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser negociado. Isso né? cria muita angústia, mas isso precisa ser explicitado, né? Então, assim, hoje eu que vou fazer essa escolha, porque você não tem capacidade para fazer essa escolha. Agora, o que é possível fazer a negociação é estar aí sim aberto para escutar. Sim. Porque não adianta você falar assim, eu estou disposto a conversar, mas você já saber o final da conversa, e aí tu só tentar manipular num jogo de uma conversa bonita, porque aí chega uma hora que esse adolescente, ele vai falar assim, eu não vou mais conversar. Isso. Porque não tem outro espaço ponto, pra isso. E tem uma outra parte muito importante disso que você tá falando. Que quando eu faço isso, eu tô demonstrando para aquele adolescente, para aquela criança, que eu não confio na capacidade dele. Exato. Entendeu? Então, essa criança, ela vai aprendendo que você duvida um pouco se ela tem realmente condições. Então, essa criança não aprende a argumentar. Ela não aprende a expressar prós e contras. Cara, os meus filhos, durante a pandemia, meus filhos estavam com 4 e 7. Não, 5 e 7, né?
E a gente decidiu ir morar em País de Gales durante 1 ano. A decisão de ir morar para País de Gales, a gente envolveu eles de forma democrática. E o meu filho, com 5 anos, ele já teve um momento na nossa reunião de família que ele expôs a opinião dele, que era prós e contras. Eram coisas bobinhas, no sentido da visão de um adulto. É porque aqui no Brasil eu assisto meus desenhos em português, sei lá. Né? É porque aqui eu tenho a vovó perto. Porque ele achava que não ia levar nada. Eu gosto dos meus brinquedos e das minhas roupas. Então, assim, por mais que ele esteja usando argumentos que a gente não tá nem considerando numa decisão de mudar de país, eu preciso que, enquanto ele tá expondo esses argumentos, eu fique, entendi, filho, realmente. Morar perto da vovó durante esse ano vai fazer muita falta. Sabe, realmente, as suas roupas vão com a gente, você não sabia? Entendeu? E encontrar caminhos, né? Como é que, já que a gente vai estar longe da vovó, como é que a gente pode criar outros mecanismos de estar perto? É isso. E eu não teria condições de saber que esses eram os receios dele se eu não tivesse aberto espaço. Se eu tivesse assim, ela vem a criança falar sobre brinquedo. E aí ele falasse, eu falasse, filho, pelo amor de Deus, né? A gente decidindo viagem internacional e você tá aí querendo falar de brinquedo? Não, você tem que entender a realidade daquela criança, dar espaço. Que importa pra ela. Ouvir, exatamente. E entender que aquela experiência ali é uma experiência que a criança tá tendo de olhar pra você e você assim, Então ela tá se sentindo capaz, ela tá exercitando o posicionamento, ela tá exercitando os argumentos, por mais que ela esteja falando de problemas que são pequenos, ela é pequena, então aqueles problemas para ela são muito grandes. Então ela tá aprendendo a pegar problemas, né? Ela tá aprendendo a dissecar esses problemas e expor numa reunião com a família. Então isso é um exercício incrível, assim, sabe? Mas que às vezes os adultos, nessa visão de criança inferior, eu não vou gastar o meu tempo ouvindo esse monte de baboseira sobre brinquedo e roupa, sendo que eu tenho coisa mais importante pra fazer. A coisa mais importante que você tem pra fazer na sua vida é ouvir a sua criança. Exato. É a sua maior função. Até essa coisa do adolescente, assim, se ele sabe que ele não tem espaço pra conversar, pra negociar, uma hora ele vai começar a fazer escondido, né? Ou com pessoas que dão ouvido pra ele. Quem são essas pessoas? Às vezes são pessoas legais. O Krenek, ele fala assim, né? O que a gente ensina quando a gente tá ensinando a aprender as crianças? Ensinando elas a fugir, né? Exato. Então é isso, assim, a gente tem que aprender elas a conviver e não a fechar e elas para que elas aprendam então, vou a fugir, aumentar o meu... né? Se eu não quero ficar aqui, eu vou negociar, fazer um acordo que o meu limite ele pode ir expandindo, né? Que eu acho que isso é a criação de autonomia para a criança. Então, cada vez mais ela vai podendo ampliar um pouco mais o espaço dela de circular. E tem um ponto muito importante nesse tema de negociação com a criança, que eu acredito que tem tudo a ver com o Sinto Que Lá Vem História, que é os pais entenderem que como eles não estudaram numa escola que tinha livre, como eles estão vivendo esse laboratório de inteligência de vida agora, assumir esse lugar de estudante, entendeu? Assumir esse lugar de curiosidade, sem se cobrar acertar, mas entender que o maior laboratório de inteligência de vida da sua criança é a experiência com você. Não adianta a sua criança aprender um monte de coisas e chegar em casa e tudo que ela vê é o oposto do que ela aprendeu. Então isso vai ajudar, porque ela vai saber que aquela realidade existe, ela vai fazer aquelas análises, já vai aprender muita coisa. Agora é enriquecedor, absurdo ela chegar em casa e você está estudando. Eu não tô falando você já saber fazer. Você, por exemplo, uma coisa que enriquece muito é você tirar dúvida com a criança. Filho, aquele negócio que você estudou no Live, como é que é mesmo? Me explica melhor aquela coisa da personagem lá, da Fernanda. Que me explica? Sabe, assim, igual eu falo com meus filhos às vezes assim, eu falo, olha, tem muita coisa que vocês cresceram sabendo que eu tô aprendendo agora. E uma dessas coisas é a autorregulação na alimentação, por exemplo. Parar de comer quando eu não tô com fome mais, né? Vamos todos depois estudar isso juntos. Isso, e eu falo com os meninos, assim, eu falo, gente... como que vocês, eu juro, eu pergunto, qual é a sensação que vocês têm, assim? Porque pra mim, até pouquíssimos anos atrás, estar satisfeita era estar, tipo, eu não aguento comer mais nada. Eu não aguento comer. Então, depois que eu fui, a gente promove a autorregulação na educação democrática, e aí, filho, qual é a sensação que você tem quando você tá satisfeito, né?
Aí ele falou assim, a sensação de que eu prefiro brincar do que continuar comendo. Foi o raciocínio dele, porque tipo assim, perdeu a graça. Sim. Aquilo que eu tava comendo. Então, a sensação... Já me satisfez, né? Isso. Ô, Nanda, eu queria propor uma coisa um pouco diferente do roteiro aqui, mas é porque acho que você deu uma aula pra gente, né? De o que você propõe como educação, que é essa educação democrática. E eu pensei na gente te colocar algumas situações que são comuns, que a gente escuta muito, e você falar assim, como que a gente lida com essa situação, mas com esse chapéu da educação democrática. Eu boto óculos, assim, exatamente, a lente da educação democrática. E uma das situações que muitas vezes aparece pra gente, por exemplo, é quando o seu filho é o filho que tá mordendo. Né? Assim, então, como ter, por exemplo, esse diálogo a partir da lente da educação democrática, quando isso está acontecendo? A primeira coisa que a gente vai fazer é a análise de contexto, né? Que a gente conversou bastante sobre isso hoje. A gente vai primeiro para a fase do desenvolvimento, é a primeira análise que a gente tem que fazer, porque se essa criança, por exemplo, está com 1 ou 2 anos, ela está com o dentinho nascendo, ela tá... Podem ser aspectos fisiológicos aprendendo mesmo. A falar. Né? Isso. A outra coisa que acontece muito é a criança está ainda aprendendo certos significados, assim. Então, é muito comum a gente falar com a criança de 1, 2 anos, a criança vier morder, você falar assim, beijinho, e a criança dá o beijo. Porque a boca, os movimentos com a boca para a criança ainda são confusos. Ela acha que ela tá te dando um beijo e ela tá mordendo, né? É igual quando você vê vídeo engraçado na internet, que os pais fazem assim, por exemplo, aí a criança faz, é a mesma coisa, ela acha que ela tá fazendo igual, mas ela ainda não tem a compreensão. Então, o morder e o beijar é isso. Se essa criança tem 3, 4 anos, a gente pode avaliar se essa criança tá mostrando essas mordidas enquanto um sinal de ansiedade, enquanto um sinal de cansaço. Essa criança pode não apanhar, não ficar de castigo, mas ter outros tipos, vamos dizer assim, de inseguranças na relação. Ela pode, por exemplo, porque o que acontece, né? Vou pegar o papel aqui de novo, rapidinho. A gente mostra no sistema nervoso, né? A gente vai dizer que o cérebro, ele vai ter 3 trilhas, né? Ele vai ter a trilha vermelha, a trilha verde, eu vou mostrar já, e a trilha azul. A trilha verde é a trilha a trilha verde é a trilha de quando a gente tá bem. Quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá se sentindo seguro, nossas funções executivas a todo vapor, a gente consegue raciocínio lógico, a gente consegue se concentrar. A trilha vermelha é a trilha que o nosso cérebro entra quando ele se sente em algum tipo de perigo. Então, ele vai ficar mais alerta, ele vai ficar naquele estado mais de luta e fuga, né? Então, essa criança é uma criança que fica mais agressiva porque ela tá tentando se proteger. Ela fica mais chorosa, ela fica mais reativa, então pequenos gatilhos são suficientes para grandes reações. E a trilha azul é a trilha da passividade, é a trilha que a criança entra, por exemplo, quando ela chorou, e ela foi ignorada e ela aprende a não chorar. Então, quando a gente tem em vista, então o primeiro pilar, conhecimento, quando a gente entende esses 3 estados de forma bem pedagógica, bem didática, a gente começa a entender que a criança que está mordendo, ela pode estar mordendo na trilha verde, então ela está mordendo porque, por exemplo, ela acha aquela criança muito fofa. Sabe quando você vê uma criança fofa sem vontade de enfiar o pé dela? A gente já faz isso, né? Só que nós temos controle de impulsos, né? Nós temos o temos controle. Crítica, né? A gente sabe que vai machucar. Tem a cultura impedindo. A criança nessa idade, ela não tem. Então, ela vai morder, é fofo, eu vou morder. Aí a pessoa fala, gente, mas ela mordeu a criança que ela ama. É uma criança que ela adora, e é por isso, é porque ela gosta tanto daquela criança que ela... ela treme todinha assim e morde. Se essa criança tá vindo... o clássico Felícia, né? Isso. Se essa criança tá fazendo e os adultos se identificam que é na trilha vermelha, essa criança, ela pode, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito comum, não estar se sentindo segura naquele ambiente ou naquela relação com aquele educador. Então, é uma educadora que critica a criança muito, que repreende. Tem educadores, por exemplo, a gente sabe, tanto pai quanto mãe, quanto professor, né, vó, a educação tradicional...
que acreditam que educar uma criança é dar susto nela. Vocês sabem disso. Então a criança vai mexer numa coisa que ela vai mexer numa coisa que não pode, fala, para de mexer, criança. A criança sabe? Eles adoram dar susto na criança, porque eles acham, né, o conceito bem ultrapassado de que a experiência ruim vai fazer o cérebro não voltar a mexer naquilo ali. É pelo medo, né? Como você falou, né? Muita gente educa pelo medo ou ameaçar. Então, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes é uma professora que não pune, uma professora que não tem castigo, que não tem, né, premiação e punição dentro da sala, mas ela dá muito susto na criança. Né? Ou critica muito, ou já rotulou aquela criança como uma chata, agressiva, que ela tem que estar sempre de olho. Então, o corpo da criança sente igual um gato assim, arisco. Sabe? Então, vê uma criança pegar o brinquedo dela, esse brinquedo é meu, porque eu tô em perigo aqui. Porque o cérebro não diferencia o perigo emocional do social, do físico. Outra coisa, a gente analisar, essa criança pode estar, uma mãe que tá viajando, essa criança, uma coisa muito comum que eu encontro, é uma criança que não tem uma rotina estruturada, então essa criança dorme todo dia 10 horas da noite, 6 da manhã ela é acordada pra ir pra creche, então ela não teve 10, 11, 12 horas de sono, dependendo da idade. E que tudo isso é segurança pra criança. Exatamente, também, né? não. E aí o sono restaurador, ele é um sono que diminui os níveis de cortisol. Então, quando esse cortisol tá mais baixo, essa criança tá menos agressiva. E mais do que isso, ela tá menos reativa, ela se alimenta melhor, porque o cortisol alto faz a gente comer mal. O cortisol alto faz a gente beber pouca água, entendeu? Ela bebe mais água. Sabia que tem muita criança que fica agressiva porque ela bebe pouca água? Já aconteceu com vocês um dia de você tá assim, tô irritada, nossa, não bebi nada de água hoje. Então, a criança hidratada, uma criança... Dá um gole. Vamos todo mundo beber ao mesmo tempo. A minha já acabou, inclusive. Um tema que surge muito pra gente, que eu acho que a gente pode aproveitar muito a sua presença aqui, que é a questão do desfraude também, né? Porque como que a gente faz esse desfraude, que é uma etapa desafiadora, né? Porque ela exige muito da família, porque elas vão ter, né, assim, alguns imprevistos no meio do caminho, então exige da gente, a partir, de novo, dessa lente da educação democrática. E depois eu dou um play aqui. Eu defendo, e eu acho que é um dos temas mais antigos da Psimama, eu tenho até livro sobre isso, eu defendo o autodesfraude. É um desfraude que a criança é protagonista, a criança que guia o processo, porque assim como Maria Montessori, assim como Magda Gerber, né, e vários outros autores, isso é uma questão de desenvolvimento, não é uma questão de treinamento, não é uma questão de disciplina, não é uma questão de decisão. A criança, ela inclusive evolui para não ter interesse de estar de fralda, mas como eu e vocês não estamos usando fralda, apesar de que a gente vai ficar um tempo aqui gravando e a gente podia ficar com vontade de vestir, a gente podia só fazer na fralda. Por quê? Porque a gente evolui para não ter interesse, nosso pudor nos nega a esse recurso. Então a criança, ela precisa evoluir, e ela vai evoluir num tripé que eu falo, né, que é o motor, o cognitivo e o emocional. Qualquer uma dessas pernas que fiquem cambaleando, o desfraude inteiro cai. Então, se você começa no desfraude, fazer competição de desfraude coletivo na escola, dar estrelinha pra criança quando a fralda tá seca, fazer pressão, brigar com a criança porque ela sujou a cueca, você tá batendo de frente aqui com o tripé da parte emocional. Então, o desfraude inteiro cai. Se essa criança, por exemplo, não tem controle motor dos esfíncteres, o desfraude não vai acontecer, por mais que você implore, por mais que você brigue, por mais que você premie, o esfíncter não vai evoluir, porque o adulto decidiu, né? E a parte cognitiva, que é a criança entender, a criança saber aonde fica esse vaso, ela conseguir ir até o vaso sozinha, ela conseguir tirar o próprio shortzinho, sentar nesse vaso. Então, toda essa parte. E a soma disso é a interocepção, que é a autopercepção da criança, estou com vontade de fazer xixi. Se esse tempo de cada um vem associado a outros sinais de qualquer diagnóstico que seja, é claro que a gente vai procurar um profissional atualizado, consciente, né? Mas isso não significa que a gente vai passar a destruir a autoestima dessa criança, dando estrelinha pra ela, né? Dizendo parabéns quando ela consegue e ficando magoado quando ela não consegue. Porque independente de ser consequência de um diagnóstico ou não, a gente precisa preservar e entender que depende do tempo da criança.
Nanda, Então, a gente vai ter que ter outro episódio, com né? Porque certeza, assim, a gente falou estou também de aqui. criança pequena. Eu assim, a gente precisa falar dos adolescentes, porque negociar com adolescente é difícil pra Não, caramba. e a gente tem, assim, umas, sei lá, 10 perguntas que a gente nem E chegou a te fazer, assim, ou argumentação, e seja, gente, vai ter outro, tá? Não sei se vai ser essa temporada, mas outra temporada vai super vir. topo, eu Vai adoro, vir gente. aí. Nanda, como a gente falou, a Jo já colocou aqui rapidamente, a gente tem esse momento, que é um quadro que já é sucesso, aquelas, pra quem já acompanha a gente, já fica esperando, porque também é uma pergunta inesperada pra gente, então pode não ter a ver com o que é o nosso tema de hoje, e tem a ver com o que alguma pessoa tá vivendo, né? Alguém da família, às vezes é vó, avô, madrasta, a gente já teve pergunta de todos os tipos. Então, a gente vai ouvir aqui pela primeira vez, junto contigo, essa pergunta. Meu nome é Adriana, eu tenho 43 anos, eu tenho 3 filhos. Um de 14, uma de 12 e uma de 9. A minha de 12 já usa celular, já tem WhatsApp, não tem rede social, mas conversa em grupo de amigos, etc. Eu tenho muita angústia em o quanto passa pela confiança, né? O quanto eu posso confiar. Eu confio muito nela, mas ainda assim eu me sinto mal, né? Pegando o telefone às vezes para olhar o que está falando, o que não está falando, mas eu tenho total consciência de que é super necessário, mas me incomoda. Porque eu acho que, né, ainda mais adolescente, eu acho que tem que ter, né, pelo menos algum tipo de privacidade, mas no universo atual que a gente está vivendo, essa privacidade não existe. Então, na verdade, a minha pergunta é, né, como equilibrar, né, dar a privacidade que o adolescente precisa, mas não deixar de lado a segurança. Bom, aí, ó, viu? Nossa, eu queria Pra falar vocês sobre provarem, adolescente. exato, pra ser a prova de que a gente não energia. sabe. Que a gente tava falando de desfraude, a Renata falou da necessidade de falarmos de adolescente, e a aí pergunta do adolescente veio. E sobre um tema que eu acho que hoje é talvez o grande desespero das famílias, né? Que a gente abordou na temporada passada, mas acho que é inesgotável, assim, o quanto a gente precisa conversar sobre isso, que é essa relação com a tecnologia. Sim. Mas ela trouxe um Porque ponto ela é muito nova pra todo importante, mundo, né? né? Que é esse lugar de Autonomia privacidade, também, né? autonomia, segurança, Uhum. né? Assim, e posso só começar assim com uma frase que ela fala que eu achei muito maravilhosa, que é como confiar. Talvez essa seja, assim, a grande pergunta Sim. existencial da humanidade, eu acho que né? a primeira parte que eu acho interessante da gente falar pra todo mundo que tá ouvindo faz sentido a gente não fazer ideia do que fazer, porque é tudo muito novo, né? Nós não tínhamos celulares quando nós tínhamos 12 anos. Não sei se vocês são da mesma geração que eu, mas novos desafios, né? Terão novos debates, assim. E como que eu enxergo isso, então? Eu acredito que o ponto fundamental da educação democrática é que você vai confiar na sua criança, sim, mas lembra aí aquela imagenzinha que a gente fez? A gente vai confiar na nossa criança, mas a nossa criança também precisa confiar na gente. Então, o que precisa ficar muito claro para sua criança é que vocês são do mesmo time, né? Que o seu objetivo é proteger, é cuidar, é mantê-la segura. Então, nessa idade, com 12 anos, você já consegue sentar com ela, conversar e dizer, olha, filha, eu confio muito em você, mas eu não confio nas pessoas ao seu redor. Não confio na internet. Eu não Pior, confio. não sou nem ao seu redor, né? Porque na internet o mundo Isso. é muito maior assim, do que só os predadores, os predadores são muito mais perspicazes do que nós adultos, com a experiência de vida que a gente tem, né? Quanto mais eu vejo, né, trabalho com essa linha, mais chocada eu fico com os recursos que eles têm. Então, não é que eu tô subestimando a sua capacidade, minha filha. É que eu quero que você entenda que nós duas não temos capacidade. Exato. Porque nós não não cai em temos golpe que adulto vai dar o telefone, exatamente. não sei olhar quê. no olho dela e dizer assim, nós duas, né, estamos juntas nesse risco, porque essas pessoas têm recursos que nossa mente não consegue vislumbrar, porque nós não somos ruins igual a eles.
Então, 2 cabeças pensam melhor do que uma, 2 cabeças observam mais do que uma. Então, minha filha, o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu vou precisar de acompanhar, não é porque eu quero controlar a sua vida, não é porque eu quero saber o que você tá falando com seu namorado, você tem a total privacidade com ele. Agora, eu preciso saber sim, e eu preciso que você confie em mim. Por exemplo, eu tive essa relação com a minha mãe, dos adolescentes estarem marcando alguma coisa que eu achava meio assim, e eu olhar pra ela e dizer, mãe, estão marcando uma coisa que eu tô achando que os adolescentes que não estão em segurança, sabe? Então, pra você eu acho que o principal foco, que a gente tava falando do conhecimento, do autoconhecimento, é você ter esse lugar de ser um adulto de confiança. De ser o adulto que a criança pode vir te contar uma besteira que ela fez, que ela vai confiar, que você vai dar conta. Você não vai surtar, não vai pirar o cabeção, que você não vai piorar o problema dela. Então, conforme você consiga ser na vida dessa criança um adulto com quem ela pode contar, um adulto em quem ela confia, então você, com certeza, ela vai topar ter essa sua supervisão. E é interessante, né, Nanda, que a gente, às vezes, separa um pouco o que é uma demanda de adolescente e de criança, mas justamente a gente falou o tempo todo aqui dessa relação de confiança que você cria desde a infância. Não que uma família de adolescente esteja com o jogo perdido, mas quando você constrói isso desde o desfraude, né, assim, você tende a ter uma relação na adolescência que ele já entendeu, né, assim, essa dinâmica de confiança. A Jo fala dessa coisa de ir construindo ao longo do tempo, é lembrar, e já que a gente, vamos costurar, já que veio esse assunto, é que a negociação ela não vai se esgotar, não é que, então eu já dei conta desse assunto e acabou, a gente conversou uma vez. Isso vai ter que voltar, né? Então, assim, a Adriana, né, que veio falar com a gente, fez a pergunta, não vai se esgotar e a gente não vai colocar um ponto final aí nessa história. Então você vai conversar uma vez com ela e aí talvez semana que vem, mês que vem, vai ter que vir uma nova conversa, porque outras coisas vão aparecer. A expectativa de ser uma coisa que acontece uma vez só, torna a experiência muito frustrante. Exato. Agora, você entender que uma criança de 12 anos em janeiro é diferente da criança de 12 anos em agosto, a gente entender que esses combinados terão que ser refeitos, porque o que é um ano para uma criança de 12 anos? Exato. Né? Então, um ano é uma mudança gigante na vida dela. E pra gente também, a gente muda, né? A internet, já, né, no caso da pergunta, a tecnologia vai mudar. Ano passado não tinha o ChatGPT 5, sei lá, e agora tem, outras questões vão aparecer, assim. Então, e a gente tá falando aqui de prevenção, né? Mas também tem essa pós-venção, porque às vezes a gente se pega numa situação de só se atentar a fazer esses combinados, depois que a gente viu tem alguma coisa estranha ali acontecendo nessas redes sociais, nessas conversas, e não significa que se a gente não fez o combinado antes, a gente não deva agir depois para que a situação não piore, né? Porque é o que você falou, tá cada vez mais sofisticado, né? Então vem com um perfil muito parecido, de alguma coisa que te atrai e tudo mais, e aí a criança começa a trazer esse assunto pra mesa, você aparenta uma desconfiança, a gente precisa de uma intervenção também, né? Com certeza. Não, e a gente fala, né? Eu até levanto a bandeira sempre, né, Jo? Da palavra confiar, que é fiar junto, né? Então, vai ter que ser uma coisa da educação democrática que é uma via de mão dupla, né? Então, não adianta a Adriana aí, né? Ou todos os pais, mães que estão ouvindo a gente falar, confie em mim, simplesmente porque você precisa confiar. Isso vai precisar ser tecido e costurado junto nas ações cotidianas, né? Então, que espaço tem acontecido ou não tem acontecido para essas questões aparecerem, serem discutidas e serem escutadas, né? Então, acho que esse espaço vai ser importante para a criação de confiança de vocês. Nanda, eu queria te agradecer, assim, imensamente. Foi muito bom. Com certeza absoluta. Teremos outras, assim, porque eu acho que tem uma infinidade de assuntos e caminhos e conversas e trocas que a gente quer ter com você. Então, obrigada, assim, muito pela sua disponibilidade, pela sua didática mesmo. Acho que é isso que a gente está precisando ouvir, assim, uma pessoa que é especialista, mas que se comunica muito, assim, diretamente, assim, com as famílias, sabe? Então, o convite foi totalmente assertivo, assim, de ter você com a gente já sabia, mas acho sigam que a Psimama. Exatamente. Então, agora fica o convite sempre para as redes sociais, porque esse papo acaba aqui, teremos outros, mas esses assuntos não se esgotam, então, tanto
nos próximos episódios, que a gente vai trazer outras pessoas, quanto no Instagram do Live, né? @laboratório... @inteligência de vida. Inteligência de vida. E além disso, obviamente, seguir a Nanda também, que segue aí dando milhões de dicas, né? @psimama. A Nanda vira e mexe, abre caixinha de pergunta, então conversa diretamente, né, com a galera que tá acompanhando ela e que tem essas dúvidas frequentes. Então, Nanda, obrigada de novo. Gente, assim, eu quero muito. agradecer muito a Liv por ter me trazido, agradecer vocês que esse papo foi muito rico. E agradecer principalmente o pessoal que tá ouvindo a gente, porque se você ouviu até aqui, você com certeza absoluta tá fazendo parte de um movimento maravilhoso, que é melhorar a infância dos filhos da gente. Então, assim, aprecie isso, você que tá ouvindo, você que tá aí, aprecie o fato de que você toma o seu tempo pra crescer, para quebrar esses padrões, né, e esses ciclos de violência na infância mesmo, que foram tão naturalizados na nossa cultura e que hoje, graças a esse conhecimento incrível que está sendo disponibilizado, você vê um podcast que você pode ouvir enquanto você está indo para algum lugar e que traz uma mudança tão gigante na vida. E só é possível trazer mudança porque você está ouvindo a gente. Então, muito obrigada e continue ouvindo todos os episódios. Ai, que delícia, gente. Então, ó, sininho, mandem perguntas, a gente gosta de se comunicar com vocês. E assim, digam como é que vocês estão sentindo, o que vocês sentem falta também de discutir aqui. Coloquem lá o coraçãozinho e aí a gente vai conseguindo dialogar e trazer os temas que fazem mais parte da vida de vocês. Então, obrigada, continuem com a gente.